Nação rubro-negra, prepare-se. O Flamengo mandou um recado fortíssimo para todo o Brasil e fez a mídia paulista entrar em alerta neste final de semana. Em uma atuação avassaladora, o Mengão não tomou conhecimento do Coritiba e aplicou um sonoro 3-0, mesmo enfrentando uma verdadeira lista de guerra com 10 desfalques importantíssimos. E o grande nome da partida? Samuel Lino. O camisa 16 rubro-negro simplesmente deitou em campo. Marcou 2 vezes e foi o comandante de mais uma tarde mágica da equipe carioca. Mas calma, porque a história não para por aí. O que era para ser apenas uma vitória ganhou contornos de polêmica no pós-jogo. Durante as entrevistas, Samuel Lino fez uma revelação que está dando o que falar nos bastidores do futebol brasileiro. Segundo comentaristas, sua evolução recente teria relação direta com mudanças ocorridas após a saída de Filipe Luiz. E o próprio jogador acabou reforçando essa narrativa em suas declarações, reacendendo um debate que promete esquentar ainda mais nos próximos dias. Será que existia alguma limitação tática antes? O que mudou nos bastidores do Flamengo? E por que essas falas estão causando tanto incômodo? Enquanto isso, o Palmeiras acompanha tudo de perto. Com a vitória, o Flamengo aumenta a pressão na parte de cima da tabela e mostra que está mais vivo do que nunca na briga pelos objetivos da temporada. E o melhor de tudo, a repercussão foi imediata. Jornalistas, comentaristas e programas esportivos de São Paulo ficaram impressionados com o desempenho do Mengão e não esconderam a surpresa diante do verdadeiro massacre aplicado sobre o Coxa. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem com a gente, porque vamos assistir agora esse recorte completo da repercussão, analisar cada detalhe dessa polêmica envolvendo Samuel Lino e Filipe Luiz. E claro, trazer nossa opinião sem filtro sobre tudo o que aconteceu em Flamengo 3, Coritiba 0. Bora pro Riete. Põe aí, Leão, na tela a vitória do Flamengo. Olha, 3-0 contra o Coritiba e a gente vai falar desse tema. Eu acho que tem a expulsão do Pedro Rossi, vocês vão comentar, que vocês são bons para comentar mesmo. E eu acho que vocês são maravilhosos. Eu só tenho a função aqui de colocar a bola ali para vocês fazerem o gol, né? Porque a gente vai lá em gol, aí o Samuel Lino começa, o Pedro também foi muito bem. O olhar para esse jogo, ô Léo, é aquele assim, eu pego um adversário, né? Eu preciso fazer a lição de casa, o Flamengo foi lá e agora continua a perseguição ao Palmeiras com um jogo a menos, né? O Flamengo, inclusive, chegou a contestar a realização desse jogo, né? Por causa dos desfalques, por causa da liberação de jogadores para a seleção. Mas, no final das contas, com o que tinha, né? Apesar de todos os desfalques, venceu de maneira quase que protocolar, né? Porque contra esse Flamengo, você cometeu os erros que o Coritiba cometeu, aí é fatal, né? Você viu lá já o erro da saída de bola do Pedro Rangel, que no geral fez um bom jogo, né? Exatamente. Fez inclusive boas defesas, mas ele erra na saída, força um passe pro JP Sherman, e aí o Pedro, num toque de letra fantástico, aciona o Samuel Lino. E o Samuel Lino é o nome do jogo. 2 gols, 2 gols e uma assistência, porque o passe pro segundo gol, que é o gol do Pedro, é dele também. E jogando numa função que é diferente da habitual, né? De ponta, aberta, jogando por dentro. Porque ele começa com o Bruno Henrique na esquerda, ele começa com o Luiz Araújo na direita. E a expulsão do Pedro Rocha, que eu acho correta. Mas eu não vi o que será que ele pensou de largar o jogo, tá ali na defesa do Flamengo, ele faz isso daí, né, cara? Porque essa entrada com a trava da chuteira de cima pra baixo, isso aí, assim, pode passar batido na hora, mas o VAR ele dificilmente não vai chamar, porque a orientação é pra chamar, né? Então, uma vez que chamou, um abraço. Aí, cara, 10 contra 11, já tá em vantagem. O Coritiba faz o quê? Se abre? Também não vai se abrir, vai tentar sobreviver no jogo, sobreviver o quanto deu, né? Mas no final das contas o Flamengo se impôs no segundo tempo, vitória bem tranquila. O único erro que eu acho que o Leonardo Jardim cometeu no jogo do Flamengo contra o Palmeiras foi tirar o Everton Araújo no intervalo. E o Flamengo ficou a cara do Flamengo, mas ficou totalmente vulnerável quando se viu com um jogador a menos. Então, assim, é legal você seguir a forma que o time joga, gosta de jogar, Maracanã, a torcida empurrando, mas tem hora que você tem que enfrentar um Palmeiras, você não pode fazer uma loucura dessa. Então, acho que esse foi o grande erro dele. Mas o Samuel Lino se adaptou, a família se adaptou, eu acho que tudo isso concorre ali para o bem do cara que entende. Cara, eu tô aqui, eu tenho um contrato, eu tenho que esperar meu tempo, a minha hora, o entrosamento, e os gols vão aparecendo nas horas certas. Hoje, 2 e assistência para o Pedro, cara, vai criando aquela amizade
fora e aquela amizade dentro do trabalho também. E já já você vai acompanhar a entrevista coletiva do Leonardo Jardim aqui também no Equipe F. Ô Rafa, o Silas fala tão bem, né, nessa questão, toca. Nação, e a mídia paulista rasgando elogios ao Flamengo, uma partida praticamente perfeita, com 10 desfalques. Mesmo assim, o clube carioca conseguiu jogar bem, e isso é o mais importante, não só pela expulsão do adversário, né, ali no segundo tempo, mas o Flamengo conseguiu imprimir o ritmo que gostaria de imprimir em partidas como, por exemplo, o Palmeiras, em partidas que o Flamengo perdeu, que foi contra o Vitória na Copa do Brasil, e foi praticamente essa equipe aí. O Flamengo com muitos desfalques, o Leonardo Jardim com dor de cabeça para montar a equipe, conseguiu montar uma equipe boa, uma equipe consistente, e aquilo que foi treinado, aquilo que foi proposto, foi entregue dentro de campo ontem. 3-0, 2 gols de Samuel Lino e uma assistência, e isso precisa ser falado, e Pedro mais uma vez mostrando porque é o melhor centroavante do Brasil e dando aquele recado para Ancelotti que o deixou fora da Copa do Mundo. Eu vou continuar dando o meu melhor no Flamengo e mostrando que eu sou bom, né? Então o Flamengo não tomou conhecimento do Curitiba e aplicou 3-0. Na questão do Leonardo Jardim, depois da trauletada diante do Palmeiras, ou ele tem uma semana em que ele ganha, né? Ele faz a lição de casa também na Libertadores, ele tem um sorteio que foi complicado, pega um Cruzeiro e tal, mas faz a parte dele no Campeonato Brasileiro. Porque imagine só se ele vira, né? Essa pausa para a Copa do Mundo, ela é legal, o cara pega férias, vai torcer pro Brasil ser hexa, tudo, vai curtir a família, depois volta para se preparar para a sequência. Mas você fica quanto? 42 dias quase? Sim. 45 numa situação, ou você fica muito distante do líder, ou então você fica time que está na zona de rebaixamento. O Flamengo continua fazendo a sua parte, né? E aí o Leonardo Jardim entra nisso, né? De virar o jogo. Sem dúvida. E assim, pela primeira vez, Edu, na história do futebol brasileiro, de maneira ordinária, ou seja, sem interferência de pandemia ou sem aquelas antigas confusões do calendário, né, que eram caracterizadas constantemente aqui no futebol brasileiro, nos anos 70 e 80, principalmente, e início dos anos 90, é a primeira vez que, de maneira ordinária, os times do Brasil param durante uma temporada por 50 dias. Então, é seguro dizer que na segunda parte desse ano teremos uma outra temporada. Isso serve para brasileiro, para Libertadores, para a Copa do Brasil. Acho que não tem nenhuma diferença nesse tipo de diagnóstico de competição para competição. Especificamente em relação ao Leonardo Jardim, ele começou a ter algumas situações de desconforto perante o torcedor. O que o Silas fala, não dá muito tempo, né? O time tem que vencer sempre. A exigência do torcedor é pelo resultado associado ao jogo bem jogado. E o Flamengo começou a não ter as duas coisas num curto espaço de tempo, mas se recuperou. Fez o papel dele na Libertadores. O Flamengo tem um elenco que o obriga, teoricamente, a todo ano ser o time de melhor campanha na fase classificatória. Isso aconteceu esse ano, que não acontecia desde 2022. E no Brasileiro, com uma equipe bem desfalcada, sem 9 jogadores, se impôs hoje diante de Curitiba, venceu por 3-0 com alguma tranquilidade. Então, claro, é um outro cenário na perspectiva aí de uma pausa longa até a retomada das competições a partir do dia 22 de julho. Importante dizer, aí em relação ao jogo de hoje, que fica aquela sensação que se o Pedro Rocha não tivesse sido expulso, o Flamengo poderia ter um desconforto maior no jogo. E eu discordo dessa narrativa. Primeiro que analisar sobre hipótese é um exercício completamente inconsistente, porque é debater sobre algo que não aconteceu. A gente deve debater sobre as coisas que acontecem. O Pedro Rocha foi expulso. Isso condicionou o jogo? Sim, claro. Facilitou a vida do Flamengo. Mas antes da expulsão, o Flamengo já tinha empilhado algumas oportunidades, tinha mais de 70% de posse de bola, diferentemente de outros jogos, em que faz 1-0 cedo e baixa suas linhas. O Flamengo não fez isso hoje, manteve a marcação-pressão, até pela característica dos 4 homens de frente. O Pedro, uma função mais específica, mas Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino, jogadores de muita velocidade, laterais muito agudos, o Ayrton Lucas e o Emerson Royal. Então o Flamengo manteve a pegada, tirando o desconforto da saída de bola do Curitiba. E aí, poderia ter feito 2-0 antes, calhou de fazer depois da expulsão. Mas o resultado é justo e, para mim, uma situação não condiciona o resultado final do jogo. Porque muita gente lembra, né? E aí eu acho que é diferente também, né? Acho que tem semelhança no placar e a expulsão. 3-0, 3-0, expulsão. Mas não dá pra comparar o Palmeiras e Flamengo com o Curitiba e Flamengo. Olha, com todo o respeito do mundo, e toda vez que ninguém fala com todo o respeito, aqui não tem respeito, né? O cara fala com todo o respeito, aí vem a trauletada. Mas com todo o respeito, se fosse assim, os mesmos 11 contra 11, hein, Silas? Flamengo e Curitiba
O Flamengo era superior, né? É bem melhor. Ele já fez um gol até antes da expulsão. O Flamengo jogou contra o Cusco, né? Na Libertadores. Também não tem com o Curitiba, é mais time. Mas é que ali no Maracanã, e também tem muito desse passado recente de resultados do Flamengo. Jogo contra o Vitória, eliminação de Copa do Brasil, Atlético Paranaense 1-1. Aí depois você vai contra o Palmeiras e toma essa pancada. Então, assim, tem muita resposta para se dar. E se fala, inclusive, num ambiente desse vitorioso e muitas mudanças agora nessa parada. Então você vê que ali é sempre, você tem que matar o leão todo dia mesmo. Tem jeito, cara. Não é que não dá para ninguém relaxar e descansar. Agora, é Flamengo, né, cara? Flamengo é muita qualidade. Acho que o grande desafio do treinador é quando você tem que mudar, como fez agora. Tudo bem, o Pulgar é um titular, estava fora, machucado. Everton Araújo está cada vez mais conseguindo o seu espaço ali. Luiz Araújo, você vai colocar o cara... Você está na sua posição. Samuel Lino sai na sua... O Bruno Henrique, que foi o que girou mais livre, mas também o Bruno Henrique é capitão no Flamengo, quando os outros não estão. Então, assim, é o trabalho do treinador, durante os 3 dias que ele tem, entre um jogo e o outro, mostrar vídeo, quero isso. E o jogador ser obediente. O Cilinho falava pra gente, aquele time nosso do São Paulo que ganhou tudo, vocês façam o que eu tô mandando. Se vocês fizerem o que eu estou mandando e der errado, a culpa é minha. Se vocês fizerem o que der na cabeça de vocês, a culpa é de vocês e vai ter consequência. Então, assim, é isso. E na grande maioria das vezes, Léo, o que ele falava pra gente é o que ia acontecer. Então... O Leonardo Jardim está se posicionando para a entrevista, nós vamos acompanhar e depois eu quero perguntar para vocês do Pedro e do Bruno Henrique. E o Cilinho foi autor de uma das maiores frases da vida, né, do futebol. Todo dia você tem que torcer muito para encontrar 2 pessoas. Um jogador que não é inteligente. Muito bem, aí o Leonardo Jardim falando em entrevista coletiva depois da vitória do Flamengo por 3-0 diante do Coritiba. Alguns aspectos chamaram muito a atenção. Ô Rafa, eu acho interessante ver como a gente observa alguns jogadores, depois da não convocação, se abatem. O Pedro, depois da não convocação... Nação e a mídia paulista destacando a evolução de Samuel Lino, principalmente depois da saída de Felipe Luiz. E isso foi até um questionamento da imprensa. No pós-jogo, o jogador disse com todas as letras que sua evolução se dá principalmente pela saída de Felipe Luiz. Isso mesmo. O jogador jogou um balde de água fria e criticou o antigo treinador do Flamengo. E disse até que se Leonardo Jardim tivesse chegado antes, ele estaria na lista final da Copa do Mundo. Eu penso que não. Tudo passa em virtude daquilo que foi entregue dentro de campo. É claro que, de acordo com ele, não estava jogando na sua posição em que ele se sente mais confortável na época de Felipe Luiz. E hoje, com Leonardo Jardim, o treinador achou de vez o seu posicionamento ali mais por dentro, participando das jogadas, e foi isso, de acordo com o jogador, que fez com que o futebol dele aparecesse mais ainda. Ontem foram 2 gols, uma assistência e, é claro, ontem foi 2 gols, uma assistência de Samuel Lino, é claro. E essa evolução, o torcedor flamenguista vai torcer que continue, porque o Flamengo vai precisar muito do atleta para jogos importantes. Não convocação, ele poderia estar nessa lista da Copa do Mundo. Eu não sei se até loucura, pode ser que a gente possa falar isso, né? Mas ele tá até melhor, cara. Ele tá jogando muito, ele tá fazendo gols mais confiante. Não se abateu, né, Rafa? Não, ele está jogando mais agora do que estava proporcionalmente em relação ao período de esquenta, né, de expectativa para a lista definitiva. Ele soube que estava entre os 55 nomes da pré-lista e a partir daquele momento ele começou a jogar mais. E aí ele não ficou na lista definitiva e está jogando mais ainda. O Pedro é um jogador que precisa muito de 2 coisas, né? Confiança, porque ele tem uma tendência, quando as coisas não estão indo muito bem, a ter um abalo comportamental. O psicológico dele não parece muito estruturado para essas situações. Ele precisa de confiança, de injeção de confiança, e precisa estar bem fisicamente, né? Curado das lesões, numa condição física plena, de competitividade. Quando ele tem os 2 aspectos numa plenitude, ele consegue ter um desempenho técnico em campo superior à grande média de atacantes da América do Sul e, quiçá, do mundo. Ele domina todas as características, ou praticamente todas, que são exigidas, que são cobradas do centroavante. Teve um lance no primeiro tempo, não sei se os amigos perceberam, que tem uma disputa aérea com o Vitão, a bola sobra para ele tem 2 marcadores, ele dá um calcanhar, buscando um espaço para o lado esquerdo de alguém que viesse no facão.
Ninguém acompanhou. O que ele pensou? Se tem 2 aqui em cima de mim, alguém está solto. Se eu estou olhando à direita aqui, não vejo ninguém chegando, tem alguém do outro lado. Ele pimba, meteu o calcanhar, ninguém fechou para poder concluir a jogada. Ele tem muita inteligência, né? Domina muito bem a função do centroavante. E quando o Leonardo Jardim fala sobre ter um jogador meio Pedro, meio Bruno, é porque ele não quer um cara de explosão, ou basicamente de explosão, ou um cara que é definidor, letal, o cara que tem recursos para finalizar. Ele quer o cara que seja o 8,5 ou o 9,5. O cara que possa fazer, se necessário for, uma dupla de ataque com o Pedro, ou de repente fazer uma função de aproximação. O Flamengo vai ter dificuldades, porque esse tipo de jogador, além de ser raro no mercado, os bons já estão bem empregados, né, Edu? Ô, Léo, o Pedro é o centroavante em atividade, é o melhor centroavante de atividade no Brasil? No Brasil? É. No Brasil é. Futebol brasileiro? No Brasil é. No Brasil é. A gente tem outros ótimos nomes, tem Caio Jorge, tem Yuri Alberto, tem jogadores... Flaco Lopes. Do Grêmio Flaco Lopes também, né? né? O do Grêmio. O Carlos Vinícius, né? O Flaco Lopes eu não o considero um centroavante típico, um 9-9, né? Um jogador que tem outras características muito boas. Mas... o que eu gosto, e concordo com o Rafa, assim, ele tá até melhor do que antes da convocação. Pois é. Impressiona. E assim, cara, a gente não espera que ninguém se lesione, mas tudo pode acontecer. O que ele pode fazer, assim, até a véspera da estreia, se precisar, ele ainda tá disponível, né? Então, isso não tem que ser a motivação absoluta da vida dele, né? Ele tem que ajudar o Flamengo, ele tá ajudando o Flamengo. Pega a jogada do primeiro gol, cara... A maioria dos jogadores, ele tenta dominar aquela bola. Exatamente. Ele só mete um toque de letra ali no Samuel e um abraço, né? Ele é muito bom muito jogador. inteligente, muito técnico, sabe? Domina todos os fundamentos. Então é um jogador muito acima da média. Velho. Se você é armador, você ia adorar jogar com ele, né, Silas? Ele ia fazer mais gols ainda do que ele tá fazendo. Exatamente, grande Silas, é verdade. Careca. Careca, Miller. O Careca, você sabe, Silas, o Careca Já me era ligou hoje, bom, tá na né? Itália, faz acho que uns 10 dias, já me ligou. O Careca, ele era bom, mas ele ficou ótimo porque você jogava com ele. O Pita, o Sidney, eu e o Bernardo, né? A gente fazia todo o trabalho ali, sujo ali, né? Pra fazer o Pra cara. chegar nele. Salve, salve, nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as informações do Flamengo neste domingo, dia 31 de maio de 2026. Ontem o Flamengo não tomou conhecimento do Coritiba, um clube, um adversário muito forte, está ali nos primeiros do Brasileirão 2026. O Flamengo sabia da dificuldade, mas mesmo assim foi para cima do seu adversário e conseguiu fazer 3-0 sem nenhuma dificuldade, isso mesmo. O Flamengo ontem, com o Samuel Lino iluminado, Pedro também conseguiu bater o Coxa pelo placar de 3-0 e já coloca, uma pulga atrás da orelha aí do Palmeiras, que joga hoje, contra a Chapecoense, e todo flamenguista vai secar, pelo menos torcendo aí por um empate. É difícil, lanterna do Brasileirão, a Chape dificilmente vai arrancar pontos do Palmeiras, mas quem sabe, tudo pode acontecer. Vamos trazer essas informações, e Leonardo Jardim falou sobre contratações, falou sobre Samuel Lino, falou sobre Jorge Jesus, e que inclusive Samuel Lino, foi palco aí de debate e até mesmo de muitas pessoas criticarem o jogador, porque após a partida, na sua entrevista aí do pós-jogo, ele criticou Felipe Luiz, e disse que o treinador era o culpado dele não estar na Copa do Mundo. Isso mesmo, O jogador não teve medo de falar, o jogador foi para cima, da imprensa, e explicou por que não estava na Copa do Mundo, seria o motivo de Felipe Luiz. Vamos saber o que ele falou sobre esse assunto, porque tá causando polêmica, tá causando aí bastante burburinho nos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Coxa. Samuel Lino marcou 2 gols e deu uma assistência contra o Coritiba neste sábado. Samuel Lino foi peça crucial para o Flamengo atropelar o Coritiba neste sábado por 3-0 no Maracanã. Após a partida, o atacante lamentou não estar na lista da Copa do Mundo da seleção brasileira e afirmou que, se Leonardo Jardim tivesse chegado antes do clube, poderia ter sido convocado para o Mundial. Ou seja, a culpa, de acordo com ele, é de Felipe Luiz por ele não ter apresentado bom futebol. Eu particularmente discordo. Não vou defender Felipe Luiz, mas também eu não posso dizer
que a culpa é do treinador, porque Samuel Lino era titular no Flamengo com Felipe Luiz, né? Ele teve muitas oportunidades. Ele mesmo que não conseguiu desempenhar um bom futebol, ele mesmo que não conseguiu jogar bem, não ter consistência no Flamengo naquela ocasião, e a gente sabe que jogador é fase, e aquela fase do jogador não era boa, por isso ele não foi convocado. E hoje, com o novo treinador, não sei se foi por isso que ele está se esforçando mais, está fazendo mais pelo Flamengo, enfim, isso não sabemos. Mas que ele teve uma evolução, teve sim. Claro que o treinador às vezes encontra um setor em que o jogador se identifica mais, um setor em que o jogador consegue atuar melhor, e parece que foi o que Leonardo Jardim fez. Mas muito do que aconteceu com Felipe Luiz, a própria culpa é do jogador e não do treinador. É verdade que com Leonardo Jardim eu tenho passado por algumas mudanças, e isso elevou o meu nível de jogo. Com o meu antigo treinador, Felipe Luiz, eu estava mais aberto e era mais um jogador de 1 contra 1. Essa mudança com Jardim, para eu jogar mais por dentro e participar mais da construção das jogadas, fez com que eu tivesse mais participações em gols. Então, teoricamente é isso. Ele conseguiu achar um setor que Samuel Lino desenvolvesse mais as suas funções e com isso atuasse melhor no Flamengo. Foi o que o Leonardo Jardim fez. Mas o investimento alto que o Flamengo fez por esse atleta, né, pelas características que ele tem ofensiva, ele não pode dizer que a culpa de não estar jogando bem é do treinador. É claro que em determinados momentos, o treinador até erra quando coloca ele fora de sua função. Mas ele estava jogando ali do meio campo para frente, no seu setor ofensivo. Então ele não pode dizer que a sua oscilação no Flamengo se deu por conta de Felipe Luiz, mas sim por conta dele mesmo. Nesses 2 ou 3 meses com Jardim, tudo vem acontecendo. Se isso tivesse acontecido há um ano, com a confiança que ele está tem me dado, e com a forma de jogar, acredito que meu nome poderia estar em um patamar mais elevado na disputa de uma vaga na Copa do Mundo. Finalizou o atacante do Flamengo, né? Ou seja, ele praticamente detonou Felipe Luiz, né? Quando você chega em um pós-jogo e afirma que a sua evolução se deu justamente por conta da saída do treinador antigo, você detonou, né? E isso não pode acontecer, né? Esperamos que isso não atrapalhe o clima no Flamengo. Samuel Lino começou a temporada no Flamengo sob o comando do treinador Felipe Luiz. Nesse período, o atacante marcou 2 gols pela equipe rubro-negra. Além disso, deu 3 assistências para os companheiros. Já com Jardim, Samuel Lino se tornou peça fundamental no Flamengo. Isso porque o atacante soma 6 assistências com a camisa rubro-negra. Além disso, marcou 4 gols, sendo 2 deles neste sábado contra o Coritiba. A CBF divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. Por fim, o treinador Ancelotti convocou Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli como opções para atuar pela ponta esquerda, posição em que também joga Samuel Lino, né? Dificilmente ele iria ganhar essa vaga, né? Dificilmente mesmo, porque são 2 jogadores aí que atuam no futebol europeu e venhamos e convenhamos, né? Está à frente de Samuel Lino no Flamengo. E Leonardo Jardim revelou qual tipo de jogador precisa contratar para o Flamengo nessa próxima janela de transferências. Ele falou o seguinte: queremos trazer jogadores que não temos, em termos de características, ou melhores ou do mesmo nível com mais saúde. Isso vai dentro daquilo que é o planejamento de todas as grandes equipes. Jogadores que possam competir muito tempo, sejam jovens ou não. Para nosso plantel, jogadores de 25 anos são jovens, jogadores que para médio prazo ou um futuro próximo. Essa é a ideia que eu tenho passado para a direção. Não é uma ideia de equipe do Jardim, é a ideia de qualquer equipe, finalizou o treinador do Flamengo. A próxima janela de transferência no Brasil para contratações nacionais e internacionais será aberta dia 20 de julho. Assim sendo, os clubes poderão buscar reforços até 11 de setembro. O Flamengo vai planejar para a janela de transferências visando a sequência na temporada. Enquanto isso, o elenco viajará para Portugal para realizar uma intertemporada em solo europeu. A ideia é disputar 3 amistosos de preparação. Então o Flamengo aí já foi avisado por Leonardo Jardim, vai contratar e tem que contratar. Teremos 2 duelos aí difíceis, complicados contra o Cruzeiro pela Libertadores da América, um dos adversários mais fortes aí da competição. O Flamengo pegou o azar
em enfrentá-lo, mas é isso, né? Se do lado de lá eles já disseram que vai reforçar, o Flamengo não pode ficar parado aí, tem que reforçar também. Então, o Flamengo aí agora vai descansar, parada para a Copa do Mundo, 45 dias, vai fazer uma intertemporada aí na Europa, em Portugal. Isso é bom para que os jogadores consigam ficar pelo menos em forma física. Outros atletas, como por exemplo o Léo Ortiz, que ontem saiu machucado, é tempo para ele se recuperar, para quando voltar tudo ele esteja 100%. Então é isso. Essas foram as últimas informações aqui do Flamengo. Participa deixando a sua opinião nos comentários.